Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos aqui para juntos estudarmos a poderosa palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, para pegar a sua lição e estudarmos juntos este assunto de grande relevância para as nossas vidas. A lição de número 9, nós temos como título: O mistério da unidade revelado. O texto áureo assim nos diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. A verdade prática assim nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Como eu sempre tenho recomendado, solicito que você pegue a sua leitura diária e a transforme como tema de cada culto diário juntamente com a sua família nesse período de quarentena. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo de número 3, versículos de 1 ao 13. Leiamos por gentileza. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Queridos, nós temos aqui como objetivo geral e os objetivos específicos os seguintes. Objetivo geral: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo específico: expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro e último objetivo específico: mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha nesta aula um excelente subsídio para o seu enlevo espiritual. Meus amados irmãos, antes mesmo de entrarmos em qualquer comentário a respeito da lição, eu preciso explicar aqui para vocês que a minha pretensão é trabalhar com um método como sempre tenho feito, o método das interpretações de palavras, do contexto, de forma que venhamos a dividir esta lição de hoje em 3 partes. A parte 1, eu irei trabalhar com o versículo de número 1 de Efésios capítulo 3, com 3 indagações relacionadas a este versículo. A parte de número 2 será estudada a partir do capítulo 3, versículos do 2 ao 6, onde iremos falar sobre o prognóstico
e o diagnóstico proféticos do Antigo e do Novo Testamento. Na terceira parte, eu irei estar comentando sobre o versículo 7 e apresentando a Paulo na qualidade de advogados e o conteúdo das defesas que Paulo faz em prol da igreja. E por último, eu estarei fazendo uma conclusão apresentando em linhas gerais a igreja na plenitude dos tempos, para cumprimento então de Efésios 3, versículo de número 10. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vamos iniciar aqui a nossa abordagem, lendo inicialmente aqui Efésios capítulo de número 3, versículo de número 1. Eu quero ler este versículo, ficar com a frase inicial do versículo, trazer aqui para vocês a construção gramatical grega dessa frase inicial e a possível interpretação literal desta frase, deste versículo. Vamos então. Efésios 3:1 nos diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Eu quero ficar com a frase inicial que diz: por esta causa, eu, Paulo. A construção gramatical grega está escrita da seguinte forma: totou charin ego Paulus. E a interpretação possível ou a interpretação literal do texto é: em defesa desta causa, em razão desta causa. Aí entra eu, Paulo. Queridos, aí nos surgem algumas indagações a respeito deste versículo. E para que nós possamos entrar em uma abordagem tentando explicar para vocês o texto, eu tenho 3 indagações a serem feitas. A primeira é: qual era a causa que levou Paulo a um aprisionamento? Segunda indagação: por que Paulo defendia tanto esta causa? Terceira indagação: qual a relação desta causa com os gentios? Meus amados irmãos, nem sempre ler um texto bíblico nós encontramos as respostas logo de primeira vez que lemos. Às vezes nós temos que abrir mão do simplismo, do reducismo e fazer uma pesquisa mais detalhada para podermos entender aquilo que a Bíblia quer nos falar. Aqui nesse texto, Paulo só diz por esta causa, mas Paulo não diz com precisão qual era a causa pela qual levou ele a um aprisionamento. Ele apenas diz por esta causa, simplesmente assim. Bem, mas o apóstolo Paulo nos apresenta algumas pistas, e é justamente baseado nesta pista que ele nos deu que nós vamos fazer uma investigação aqui, passo a passo. Primeiro, vamos observar que a pista que Paulo nos deu está aqui no capítulo de número 3, versículo de número 3, quando ele diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Na tradução Almeida Revista Atualizada, está escrito: como acima, em poucas palavras, vos escrevi resumidamente. Aí agora isso nos leva a uma reflexão. O que foi que Paulo escreveu resumidamente e que contém a causa pela qual ele está fazendo uma defesa? Quando vamos para o contexto anterior, no capítulo de número 1, versículos de número 3 ao versículo de número 14, nós encontramos o plano das eras. Quando nós falamos plano das eras, esta ideia ela é extraída do próprio capítulo 3, versículo 11, que Paulo está tratando aqui, que está sendo citada na nossa carta, onde ele nos diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseado nessa frase eterno propósito, nós denominamos como sendo plano das eras, que propósito tem a ver com plano, e quando se diz aqui eterno,
porque está relacionado ao que Deus planejou na eternidade, executou em tempos passados em Cristo e continua dando continuidade à obra até a consumação na plenitude dos tempos. Então, seria justamente esse esboço que expressa toda uma pregação apostólica por parte de Paulo, a causa pela qual ele está defendendo e que ele foi preso? Segundo motivo, seria o que também está descrito no capítulo de número 1, versículos 20 a 23, em que Paulo prega a respeito da morte, da ressurreição, da ascensão e entronização de Jesus à destra de Deus. Seria esta a possível causa pela qual Paulo estava preso? Terceira razão seria o fato de Paulo ter nivelado judeus e gentios, dizendo que eles estavam mortos em pecados e delitos e que ambos estavam também nivelados no mesmo tipo de salvação realizada por Cristo por meio da graça e pela conclusão desta salvação que torna os dois povos uma só feitura criado em Cristo Jesus? Quarto motivo seria então por Paulo ensinar que no capítulo de número 2 aos Efésios, versículo de número 15, Cristo, ele aboliu a lei dos mandamentos para então, com isto, nivelar judeus e gentios como um novo povo? Quinto motivo seria por Paulo defender, em detrimento das bases judaicas, a constituição de uma nova base para a igreja na pessoa do Senhor Jesus e nas doutrinas dos apóstolos? Sexta razão ou motivo seria o fato de Paulo substituir a importância que se tinha um templo físico pelo novo templo que é a igreja de Deus agora. Sétimo motivo seria o fato de que Paulo agora advoga de que a presença de Deus está tabernaculando com esta igreja e não mais com a nação de Israel. Oitavo motivo ou razão, ou tudo isto faz parte de todo um processo pela qual representa a causa paulina. Qual é realmente a causa pela qual Paulo estava preso? Meus amados irmãos, na minha humilde opinião, eu acredito que todos os 7 fatores iniciais, os 7 possíveis causas iniciais, representam partes de um mesmo processo que traduz-se como a causa pela qual Paulo defendia e estava preso. Bem, mas vamos observar aqui que Paulo sofreu diversos aprisionamentos. Por exemplo, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo de número 23, Paulo estando aprisionado em Filipos. Nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 33, Paulo aprisionado também em Jerusalém. E em Atos dos Apóstolos também você vai encontrar no capítulo de número 23, versículo de número 23, Paulo aprisionado em Cesareia. E no capítulo de número 28, versículo de número 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo preso agora em Roma. Lembrando aos irmãos que na nossa forma de entender, de interpretar, acreditamos que a carta aos Efésios foi escrita justamente quando do aprisionamento de Paulo em Roma. Acredito eu que a primeira indagação já foi respondida a respeito de qual seja a causa ou possíveis causas. Agora eu quero entrar na segunda indagação, que diz o seguinte: por que Paulo defendia esta causa? Um dos fatores
que levou o apóstolo Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo, a entrar em defesa da igreja foi primeiramente o seu encontro com Cristo. Esse foi um fator determinante na vida do apóstolo. Primeiro você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a forma como foi esse encontro. Saulo, ele tinha pego cartas na mão dos sumos sacerdotes, estava se dirigindo para Damasco para prender algumas pessoas que eram conhecidas como do caminho, numa referência à igreja. No meio do caminho, o Senhor Jesus se apresenta para ele em um grande fulgor, mais resplandecente do que o sol, fala com ele, ele ouve a voz, mas não vê a sua forma. E quando isto acontece, a Bíblia diz que Saulo fica cego e precisa ser encaminhado até a cidade de Damasco. Chegando na cidade de Damasco, ele permanece 3 dias orando. Então observe que esse encontro real com o Senhor Jesus foi impactante. O próprio Jesus havia dito para ele: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Isto porque o Senhor Jesus estava dizendo para ele que ele não deveria estar resistindo a algo que pertencia a Deus, porque todo e qualquer levante que Paulo fazia à igreja era o mesmo que fazer uma perseguição a Cristo. A partir desta conversão, Paulo entendeu o sentido de ser igreja, de que a igreja, conforme ele descreveu em Efésios capítulo 1, versículo de número 23, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então as impressões negativas que Paulo tinha a respeito da igreja, no encontro com Cristo, no caminho de Damasco, foram eliminadas todas essas impressões. Paulo começa a compreender que o que para ele era uma seita, na realidade era o novo povo de Deus que estava se formando na face da terra. Paulo, com isso, muda as suas concepções e deixa de defender o judaísmo para defender a igreja de Deus e se tornar agora um mais novo defensor ferrenho de uma causa. Logo após esse encontro com Cristo no caminho de Damasco, no mesmo contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, ele vai ter uma experiência maravilhosa, quando o Senhor manda Ananias ir na rua chamada direita, colocar as mãos sobre ele. Quando Ananias chega até a casa, põe as mãos sobre Saulo, Saulo recobre as suas vistas, ele neste momento, ele é cheio do Espírito Santo e logo em seguida ele é batizado. Então nós percebemos que o encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco lhe causou excelentes impressões, que ele não demorou de se batizar. Mas observe que ele permanece com os discípulos e o mais provável é que Ananias deve ter dito para ele justamente o que o Senhor Jesus havia dito para Ananias quando retrucava, dizendo: Senhor, muito ouvi a respeito deste homem, que até carta este homem pegou das autoridades para chegar em Damasco, levar preso para Jerusalém alguns dos teus servos. Aí o Senhor Jesus diz para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante reis e perante os gentios. Então observe aí que isto lhe deixou bem claro, bem específico, que Saulo estava sendo chamado para uma obra específica. E aquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco mudou todas e qualquer concepção negativa a respeito da igreja do Senhor Jesus. Um segundo motivo, no capítulo de número 22, ele está relatando o seu testemunho de conversão no caminho de Damasco, porque esta é a segunda vez que você encontra na Bíblia o relato da conversão de Saulo. Ele conta a partir de então que quando ele entra no templo para orar, ele teve uma visão. E nesta visão que ele teve, o Senhor Jesus declarava da seguinte forma para ele. Capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão
e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, a tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, isto é, o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, neste encontro em êxtase com o Senhor Jesus, o Senhor deixa impregnado na mente dele de que o seu chamado voltava-se à causa do povo gentílico. O terceiro motivo que eu encontro porque Paulo torna-se agora um defensor da igreja, desta causa, como ele diz no capítulo 3, versículo 1 de aos Efésios, é que o próprio apóstolo, ele passou a ter uma revelação especial da parte de Deus a respeito do evangelho que alcançava os gentios. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, ele vai deixar bem claro de que quando o Senhor Jesus se revela para ele de uma forma especial e revela também o seu evangelho, ele sem detença, sem impedimento, isto é, ele passa a pregar o evangelho para todos os gentios por onde ele ia. Só que também na mesma carta aos Gálatas, ele vai deixar bem claro que, além da preparação que ele tinha dentro da palavra e da revelação e da sabedoria conferida por Deus, para ele ter entendimento de que os gentios estavam inclusos na igreja de Deus, diz o texto bíblico, no capítulo 2, no versículo de número 1, que 14 anos depois ele vai para Jerusalém e ele se avista com 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. E o texto bíblico vai nos dizer, no capítulo de número 2, versículos de 7 a 9, esses 3 versículos, de que ele apresenta para os 3 apóstolos, que eram reputados como coluna da igreja, o tipo de evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Quando ele pregava esse tipo de evangelho, a Bíblia diz que os 3 apóstolos entenderam que Deus tinha um chamado para Paulo, especificamente com este povo. E o que eles fizeram apenas, além de reconhecer, foi solicitar que Paulo jamais esquecesse dos pobres. Está lá no capítulo de número 2, versículo de número 10. Paulo então assim faz e vai em direção aos gentios para anunciar o evangelho. Mas em que consistia este evangelho? Este evangelho consistia no fato de que, para fazer parte da igreja de Deus, não havia necessidade de os gentios tornarem-se judeus nas suas práticas. Porque Paulo entende que isto não era andar segundo a verdade do evangelho. Então Paulo entendeu que esta igreja, este novo povo formado, era uma ruptura do judaísmo. E, queridos irmãos, a terceira parte da indagação é: que relação tem esta causa com os gentios? Vamos tentar entender aqui por que Paulo defendia esta causa. Paulo não está defendendo exclusivamente os gentios em si, mas uma causa relacionada aos gentios. Vamos observar que, historicamente falando, Jesus já havia ordenado aos seus primeiros 12 discípulos, em Marcos capítulo 16, versículos do 15 em diante. Bom, em Mateus capítulo de número 28, versículos 18 a 20, ele ordenou fazer discípulo de todas as nações. Então o Senhor Jesus mostrou uma das características do que seria a igreja. Um povo disperso por todo o mundo, um povo que pertenceria ao Senhor e que deveriam ser discipulados e batizados. Bem, mas o autor de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, nos diz que quando Jesus estava para ser assunto aos céus, reuniu seus discípulos no Monte da Galileia e deixou uma ordem clara e enfática para eles, que eu quero ler agora para a nossa meditação. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e leia comigo. Eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada. Observe o que é que Lucas diz. Escrevi o primeiro tratado, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvis. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Observe que Jesus Cristo, sendo assunto aos céus, deixa esta ordem aqui registrada por Lucas. Mas perceba como a mente dos discípulos, dos 12 primeiros discípulos, que eram de natureza judaica, estavam focados. Eles estavam preocupados com a restauração nacional e política de Israel. E fazem esta pergunta: será, Senhor, este tempo que tu restaures o reino a Israel? Então observe que as mentes deles estavam focadas, presas justamente em questões judaicas. Nós vamos perceber também aqui que a própria comunidade, que está registrado aqui no capítulo de número 1, versículo 15 de Atos, que a assembleia compunha-se de cerca de 120 pessoas, todos de natureza judaica. Você vai perceber também que a igreja, ela começa a crescer com a pregação de Pedro logo após o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e encheu a esses quase 120, eles começaram a falar em línguas das grandezas de Deus. Isso atraiu tanto a atenção das pessoas que estavam ali reunidos para o dia de Pentecostes, que eles ficaram atônitos com aquilo que eles estavam presenciando. E o texto bíblico vai nos falar então, a partir do capítulo de número 2, no versículo 5, que estavam ali, observe o que diz o texto, Atos 2,5, estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí eu quero pular para o versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Agora para o versículo de número 37 em diante. Ouvindo eles destas coisas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Observe aqui que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia da festa de Pentecostes, aqui o número de pessoas que posteriormente você vai ver o relato no versículo 41, que diz que aceitaram a pessoa do Senhor Jesus porque receberam de bom grado a palavra de Deus, acrescendo o número para quase 3.000 pessoas, todos eles eram de formação judaica, do judaísmo da dispersão, ou como é chamado de judaísmo helênico, que estavam vindo para Jerusalém adorar ao Senhor. E dentre eles existiam alguns gentios que eram considerados prosélitos. Então a igreja em Jerusalém, ela começa agora a ser formada com uma quantidade ou um contingente judaico. Observe então que esse número de 120 vai para cerca de 3.000 pessoas, e dentre as pessoas gentílicas dentro da comunidade judaica, nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que eram prosélitos, pessoas que circuncidavam para fazer parte da comunidade judaica. Então observe que a igreja está presa e circunscrito aos círculos judaicos. Vamos observar também aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, que o segundo grupo de novos convertidos que aceitam a Jesus com a segunda pregação de Pedro, também eram judeus por natureza. Atos capítulo 3, versículo de número 12. Logo após Pedro e João serem usados na cura maravilhosa do coxo que estava no templo, cuja porta era chamada de Formosa, o milagre então torna-se conhecido, todos veem aquele homem que antes era paralítico andar, ficam maravilhados. Aí Pedro vai dizer a partir do versículo de número 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então observe que a pregação de Pedro se dirige a um grupo de pessoas que eram judeus, porque ele aqui denominam como israelita. E observe que versículo 13 está escrito o Deus de nossos pais, numa referência aos patriarcas. Então aqui ele está falando dos judeus por nascimento. Preste atenção que logo após Pedro anunciar o milagre na pessoa do Senhor Jesus, o texto bíblico, na continuidade, no capítulo de número 4, versículo de número 4, vai dizer que muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então a igreja agora de 120 vai para quase 3.000 e com esta segunda pregação de Pedro chega a quase 5.000 homens. E todos de natureza judaica ou prosélitos, gentios que haviam circuncidado e fazia parte da nova comunidade ou da igreja que estava circunscrita aos territórios judaicos. Vamos lá mais para que eu possa explicar para vocês agora por que houve uma necessidade de Paulo fazer a defesa da causa gentílica. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vai deixar bem claro aquilo que eu acabei de falar, que a igreja ela passa a se expandir de Jerusalém e ela chega em outras regiões. E quais eram essas regiões? O autor aqui, Lucas, vai dizer assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então a igreja estava circunscrita, isto é, limitada a um espaço geográfico, e as 3 províncias são pertencentes à Palestina. Bem, províncias corresponde hoje, vamos dizer assim, a estados semelhantes aos estados brasileiros. Então estas províncias faziam parte de uma região chamada Palestina. Bem, e nestas regiões, as pessoas que aceitavam a Cristo eram de natureza judaica. Então a igreja estava presa justamente nesse círculo judaico. Não havia tido ainda uma abertura para que o evangelho pudesse ser propagado entre os gentios. Bem, o tempo passa e a Bíblia vai deixar bem claro no próprio livro de Atos dos Apóstolos que a igreja ela vai crescendo de uma forma tão grande que para mudar esta história de a igreja ficar circunscrita, preso apenas no círculo judaico ou com a natureza totalmente judaica, a Bíblia diz que neste mesmo instante, no capítulo de número 10, cerca de mais ou menos 12, 13 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, em que o Senhor mostra uma visão para Pedro. E a visão que o Senhor mostra para Pedro era justamente um lençol sendo baixado com diversos quadrúpedes. E na visão que Pedro teve, a Bíblia diz que por 3 vezes esse lençol apareceu perante ele e foi recolhido. E ele estava pensando mais ou menos o que vinha a significar esta visão. Foi quando se apresentam 3 varões para Pedro, chamando Pedro para ir para a casa de Cornélio, porque Cornélio tinha visto um anjo que disse para ele que as orações, que toda contribuição, esmolas feita para as pessoas mais pobres, chegou à memória de Deus. E o anjo dava a ordem dizendo: vai atrás de Pedro. Pedro está na casa de um outro homem chamado Simão, que é curtidor ou fazedor de couro. Queridos, neste mesmo momento que esses 3 homens foram, foi o momento que o Espírito Santo estava revelando para Pedro que deveria acompanhar esses 3 varões e ir até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, o texto bíblico vai dizer que Pedro estava na companhia de alguns irmãos judeus. E observe aqui o texto bíblico que eu quero fazer leitura com vocês, para que vocês possam compreender. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Aí diz a Bíblia que enquanto Pedro estava falando, Atos 10, 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E quem estava ouvindo a palavra? Cornélio, toda a sua família e seu grupo de amigos com suas famílias. Aí diz o texto: e os fiéis que eram da circuncisão, isto é, os judeus
que haviam se convertido e fazia parte dos círculos judaicos e componentes da igreja desse círculo judaico restrito às regiões da Palestina, estes da circuncisão, vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhe que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Observe aí que o Espírito Santo desce na casa de Cornélio com uma comprovação e uma experiência que Pedro estava passando para entender que a igreja não deveria estar circunscrita ou limitada a um espaço geográfico como era a Palestina. Mas o propósito de Cristo era tornar um povo unido, judeus e gentios, disperso por todo o mundo, que compusesse o novo povo de Deus, que é a igreja. Aqui o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 11, versículos do 1 ao 4, diz que isto chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam em Jerusalém, de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aí o texto bíblico vai dizer que Pedro sente a necessidade de explicar, porque alguns judeus estavam questionando por que Pedro estava entrando na casa de uma pessoa incircuncisa. Então observe até então como a igreja está fechada, como a igreja está presa em um quadrado em que não se expandia para os povos gentílicos. Esse não era o propósito, essa não era a causa, a razão porque Jesus havia morrido na cruz do Calvário. E eles não haviam compreendido o sentido daquilo que Jesus havia dito, em especial o próprio Pedro. Quando Jesus pega a declaração de Pedro, de que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e diz: sobre essa tua declaração, Pedro, sobre a pedra que eu sou, pela qual você declara como Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Pedro não entendeu o sentido de ser igreja. Por isso que ele teve que passar por essa experiência maravilhosa, para depois ele compartilhar essa experiência com os irmãos de Jerusalém. Bem, mas no versículo de número 18 de Atos dos Apóstolos, o texto diz que logo após eles ouvirem relatos de Pedro a respeito da conversão de Cornélio, de seus familiares, de todos os amigos de Cornélio e seus familiares, o texto diz que ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus e chegaram à conclusão dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A partir desta experiência, desse incidente, foi que agora os discípulos, os judeus, passaram a perceber que os gentios faziam parte do plano da salvação e da composição da igreja de Jesus Cristo. Bem, meus amados irmãos, mas durante este período a igreja ela foi crescendo, ela foi se expandindo de uma forma tão maravilhosa que foi mal compreendida. De que forma? Porque alguns judeus adentraram na igreja e se tornaram os famosos judaizantes. Foram este grupo de pessoas que adentraram na igreja, que achava que a igreja era, na realidade, um judaísmo reavivado. Um judaísmo cheio da manifestação da presença de Deus, de milagres, de cura, ao ponto de que eles achavam que para pertencer a essa igreja, teriam que guardar a lei de Moisés, guardar o sábado e praticar a circuncisão para ser salvo. E isto aqui era o pensamento de boa parte das pessoas que pertenciam à igreja presa nos círculos judaicos. Esse fator levou a uma controvérsia tão grande, porque eles não compreenderam o evangelho que Paulo pregava. Porque Paulo não só anunciava o evangelho para os judeus, mas Paulo também anunciava o evangelho para os gentios, um evangelho também de natureza universal para alcance de todos os povos sobre a face da terra. Meus amados, a controvérsia foi tão grande que houve a necessidade de Paulo ir em direção a Jerusalém, reunir com os apóstolos e presbíteros para decidir justamente essa questão: se deveriam aceitar ou não
os gentios serem agregados à igreja, que estava inicialmente formada por judeus e alguns prosélitos, e aos gentios se converterem a Cristo e formar essa igreja, se haveria ou não a necessidade de circuncisão física. Observe, queridos, a natureza da controvérsia que surgiu entre Paulo e justamente esses judaizantes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, eu quero fazer essa leitura para a sua compreensão e seu acompanhamento, para que você possa entender aquilo que eu estou argumentando. Atos 15 nos diz assim, a partir do versículo de número 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então aqui, a teoria deles, que para serem salvos, era preciso usar o aparato da lei, em especial aqui da circuncisão. Isto porque eles não compreendiam que a circuncisão física havia sido substituída pela circuncisão de Cristo, conforme nós estudamos na lição passada, baseada em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 11. Isso aqui não será base para meu comentário, eu quero entrar aqui na controvérsia em si. Mas vamos lá, o versículo de número 2 diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então observe aqui que a polêmica se deu justamente por isto, porque enquanto Paulo prega um evangelho mais aberto, que não só incluía judeus, mas também gentios nesse bojo, nesse novo conteúdo do evangelho, isto se tornou ponto de controvérsia tão grande que justamente os judaizantes não aceitavam isso, porque eles achavam que Cristo havia vindo apenas para Israel, por uma má compreensão. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 5 e 6, que Jesus Cristo está dando ordem para os seus discípulos, observe que Jesus disse: mas ide de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando se diz de preferência, por quê? Os judeus estavam primariamente envolvidos no plano da salvação e depois se estenderia do círculo judaico para os círculos gentílicos. Sairiam das regiões da Palestina e se estenderia para demais regiões até chegar aos confins da terra. Observe também o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 8, que Jesus diz que receberiam poder. E até que recebesse poder, eles deveriam ficar em Jerusalém. Mas após terem recebido poder, ao descer o Espírito Santo sobre eles, eles deveriam ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e se estender até aos confins da terra. Acredito eu que boa parte das pessoas que ouviram esta declaração do Senhor Jesus e este relato passado verbalmente, já que neste período, até o ano 49 aqui, do concílio que logo após estarei citando, não havia nenhum escrito, nem de Paulo, nem de Pedro, nenhum dos evangelistas havia escrito cartas ou evangelho para que pudessem eles ler e compreender este fato. O que me parece é que eles entendiam que pregar o evangelho pelos confins da terra seria anunciar o evangelho para judeus que estavam envolvidos na dispersão, ou que estava disperso sobre toda a face da terra. Para resolver justamente essa questão e esse má entendimento existente dentro da própria igreja, foi que a própria igreja enviaram Paulo e enviaram Barnabé para que esta questão fosse resolvida com os principais apóstolos. E chegando agora em Atos, capítulo de número 15, os apóstolos e presbíteros já estavam reunidos, porque o versículo 6 diz que, estando reunidos presbíteros, eles examinaram a questão. Depois de examinar a questão, de avaliar o testemunho de Pedro, em Atos capítulo de número 10 registrado, e Atos capítulo de número 11, o testemunho que ele deu da conversão e da mesma descida do Espírito Santo na vida dos gentios, da mesma forma que desceram na vida deles, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
Eles também ouvem agora Paulo e Barnabé na sua exposição do tipo de evangelho que ele estava a anunciar. Foi neste momento, como Gálatas 2:1 diz, 14 anos depois, Paulo sobe a Jerusalém e encontra lá Tiago, Pedro e João, e ele aproveita e faz a exposição do seu conteúdo do evangelho, evangelho esse que também alcançava os gentios para a salvação e a formação da igreja. Foi neste período também aqui que se levanta Tiago e ele obteve uma revelação maravilhosa da parte de Deus com base em Amós, capítulo de número 9, versículos 11 e 12, que eu falei aqui na lição passada do tabernáculo que seria reedificado. E eu expliquei a lei que é empregado aqui neste texto, onde ele explica por que modo e de que forma os gentios estão sendo incluídos na igreja pertencente ao novo povo de Deus. Então, a resolução foi simplesmente aquilo que está registrado em Atos 15, versículo 28, quando Tiago diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, isto é, impor ao gentio encargos, além destas coisas, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardardes saúde. Aí o texto diz que os que foram enviados desceram para Antioquia, que foi o lugar da polêmica. E quando eles chegaram em Antioquia, reuniram os irmãos, entregaram a epístola dos apóstolos da decisão do concílio para aquela cidade, e ficou esclarecido e definido a partir de então que os gentios fazem juntamente com os judeus parte do povo de Deus. Para a conclusão desse nosso pensamento, dessa terceira parte da indagação, que relação tem esta causa com os gentios, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos. Paulo, ao se converter, ele não deixou de pregar e anunciar o evangelho entre o seu povo judeu. Mas chega um momento na vida de Paulo que ele percebe que o trabalho que ele tenta realizar entre os judeus estava fechado. Os judeus não estavam aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e não faziam questão de fazer parte desta igreja. Foi quando ele disse que estava deixando de lado os judeus e partindo agora para pregar o evangelho agora para os gentios. Mas Paulo sempre lutou em bem-estar da sua própria nação. Ele chega a dizer que o bom desejo do seu coração, lá em Romanos 10:1, era que os judeus, os seus compatriotas, pudessem ser salvos. Ele também reafirma no capítulo de número 11 de Romanos, de que o povo de Deus, os judeus, eles não foram rejeitados no plano da salvação. Porque o plano da salvação na pessoa do Senhor Jesus visava a reconciliação dos dois povos, judeus e gentios. Mas os judeus não aceitavam tal reconciliação. Então Paulo não viu outra opção senão partir para pregar o evangelho aos gentios em outras terras. Foi o que Paulo fez. E os gentios, boa parte, foram aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por onde Paulo passava, observe que Paulo contava justamente o seu testemunho, de que ele, sendo judeu, foi levantado pelo próprio Jesus para anunciar o evangelho entre os gentios. Você vai ver no capítulo 22, no capítulo 26, ele contar o testemunho da sua conversão, do seu chamado, da sua preparação e da revelação que ele teve da parte de Deus a respeito deste povo. Então é neste sentido que Efésios capítulo 3, versículo número 1 está escrito: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, ou sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Porque na realidade, Paulo defendia a igreja, fazendo com que os gentios fossem inclusos na mesma. Então, na lógica, a defesa era da igreja em sua formação, tanto de povo gentil quanto de povo judeu. Se Paulo não defendesse esta causa, a igreja continuava no mesmo erro que eu acabei de relatar aqui, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 15 de Atos dos Apóstolos, presa a uma região geográfica, a um espaço limitado, para que então a glória, o poder e a salvação de Deus
continuasse apenas em uma localidade e não fosse manifesto para os demais povos. Queridos irmãos, respondidas as 3 indagações iniciais aqui agora, eu vou partir para a leitura de Efésios capítulo de número 3, versículos do 2 ao 5, e vou colocar aí na tela e logo após estarei fazendo a minha abordagem. Efésios capítulo 3, versículos do 2 ao 5 nos diz assim: Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Meus amados irmãos, qual a diferença entre a revelação do Antigo Testamento para a revelação de Deus no Novo Testamento? É baseado justamente nessa dupla pergunta que eu estarei respondendo aqui agora, com base no contexto de Efésios 3, que acabei de ler. Primeiramente, vamos observar que a revelação do Antigo Testamento, através dos profetas, eu a denomino como prognóstico profético. A revelação dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, eu já chamo de diagnóstico profético. O que é o prognóstico profético e o diagnóstico profético? Vamos lá. Primeiramente, é preciso entender o prognóstico profético. Prognóstico é, na realidade, um modo de traçar um possível desenvolvimento de um plano futuro e os seus possíveis resultados em todo o processo da história da salvação. Isto é prognóstico. Aí eu denomino como prognóstico profético, porque nós estamos trabalhando com as profecias relacionadas à história da salvação. Bem, então o que fizeram os profetas? Todos os profetas anunciavam os dias futuros, a era da igreja, a era da graça, a era em que Deus formaria um novo povo. Mas olhe bem, os profetas apenas, eles desenhavam, tracejavam o futuro, mas eles não tinham a clareza do detalhe como nós hoje o temos, como os apóstolos do Novo Testamento, juntamente com os profetas nos trouxeram esta revelação por escrito. Vamos observar a respeito do prognóstico e ao mesmo tempo do diagnóstico proféticos em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 10 a versículos de número 12, para que você possa entender aqui. Relembrando, prognóstico é o desenhar o plano futuro e traçar possíveis, observe, possíveis resultados e significados até mesmo do processo da história da salvação. Enquanto que diagnóstico já é, na realidade, a descrição dos acontecimentos históricos que caracterizam minuciosamente cada fato e a exatidão desses fatos históricos redentores. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos do 10 ao 12, nos diz da seguinte forma: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Observe aqui o que Pedro está dizendo.
os profetas do Antigo Testamento, eles apenas prognosticaram, isto é, lançaram simplesmente traços, desenharam mais ou menos como seria o futuro e a história da redenção. Mas eles não tinham a exatidão dos fatos, porque os mesmos não haviam ocorrido. Pedro vem dizer aqui nesta passagem que primeiramente, eles profetizaram acerca desta graça. Eles investigaram, eles examinaram as próprias profecias pelas quais lhes foram reveladas. Bem, só que nessa investigação, o texto diz que foi uma investigação atenta, minuciosa, para tentar entender em que tempo, em que ocasião estas profecias que eles falavam haveriam de acontecer. Mas observe que Pedro vai dizer que o que eles profetizavam era para nós, era para os dias da era do ministério de Cristo e o período da igreja. Mas Pedro vai dizer aqui justamente do diagnóstico profético. Do diagnóstico porque ele, Pedro, na qualidade de apóstolo, ele entendia o significado histórico da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Paulo também compreendeu, por divina revelação, da iluminação do entendimento através da sabedoria divina, de que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus tinha significados para a igreja. Por quê? Paulo vai dizer que nós morremos para o pecado, morremos com Cristo na sua morte e ressuscitamos para Deus. Ressuscitamos com a vida ressurreta de Cristo. E Paulo trata isso em Romanos 6, do 1 ao 4. Paulo trata isso em Efésios capítulo 1. Pedro cita justamente aqui traços desta doutrina na sua própria carta. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles só profetizavam e investigavam de forma atenta, minuciosa, bem detalhada, tentando compreender as suas próprias profecias. E eles só tinham esboço, desenhos, traços do que seria o futuro. Enquanto que os apóstolos e profetas do Novo Testamento, como Pedro, Paulo e os demais, eles tinham as descrições, eles tinham os detalhes justamente da história da redenção. Então eles compreendiam o significado de Cristo ter morrido, que a morte de Cristo Jesus era uma morte vicária, sacrificial, substitutiva, expiatória e muito mais outros benefícios que estavam embutidos nesta morte. Ele entendeu o significado de Cristo morrer, abolir a lei para constituir com isso dos dois povos um novo povo que é a igreja do Senhor. Ele entendeu o significado de muitos outros aspectos relacionados à história da salvação pela obra do Calvário. Então os profetas do Novo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, eles tiveram uma revelação maior e mais profunda, um discernimento muito mais amplo daquilo que os profetas do Antigo Testamento tentavam compreender. Meus amados irmãos, eu vou fundamentar aqui agora aquilo que eu acabei de argumentar a respeito do prognóstico e diagnósticos proféticos. Eu vou entrar aqui no Antigo Testamento, iniciando em Gênesis 22, 18, para apresentar para vocês os prognósticos proféticos do Antigo Testamento. E à medida que eu for lendo cada versículo, eu vou fazendo um breve comentário devido à exiguidade do tempo. Gênesis 22, versículo de número 18, o Senhor diz para Abraão: nela, isto é, na descendência de Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Observe que aqui é Deus confirmando a mesma promessa de Gênesis capítulo de número 12, versículos 3 e versículo 7 desta passagem, em que Abraão seria abençoado todos os povos da terra, e que no descendente de Abraão, que é Cristo, lá em Gênesis 12, 7, e que eu citei com base em Gálatas 3, 16, serão abençoados todos os povos da terra. Aqui em Gênesis 22, Deus está confirmando a sua promessa a Abraão, dizendo agora que na descendência dele, isto é, na descendência geral, na nação de Israel, será abençoada todas as demais nações. Mas aqui, Deus apenas faz um prognóstico
Deus só lança um tracejo da história da salvação, dizendo que é através de Israel. Agora, como, de que forma os gentios seriam abençoados por meio de Israel? O texto bíblico não fala. Vamos lá para uma outra passagem bíblica, Isaías capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Esta passagem é semelhante à de Miqueias, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 3. Olha bem o que diz o profeta agora. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui neste texto, nós temos aqui um prognóstico profético. O Senhor está dizendo aqui que os povos da terra seriam abençoados quando Israel fosse exaltado e quando Israel agora assumisse o comando como cabeça das nações. Observe aqui que esta profecia tem cumprimento ou tem perspectiva milenar. Então, em termos judaicos, nós temos profecias voltadas para Israel, de natureza escatológica, que se cumprirá no milênio. Mas você não vê nenhuma profecia apresentando diagnóstico de que os gentios, antes deste período, seria abençoado através da nação de Israel. Você só tem um traçar da história geral. Por isso que nesse aspecto, a igreja é o mistério revelado. Por quê? Porque não há nenhuma profecia no Antigo Testamento que fala justamente da união de judeus e gentios para formar esse novo povo, a igreja. O que você tem só é prognóstico, uma história geral em que os gentios é abençoado sob a tutela, a responsabilidade e sobre a monarquia judaica, e não de outra forma, como Paulo vem apresentando na carta aos Efésios. Mas eu quero entrar e continuar aqui em outras passagens para fundamentar justamente esse prognóstico profético. No capítulo de número 11, versículo de número 10 do próprio profeta Isaías, está escrito que Jesus seria colocado como estandarte para as nações e os gentios recorreria até Jerusalém até chegar a Cristo. Então observe que essa profecia também é de cumprimento milenar. Quando você vai para Isaías, capítulo de número 54, versículos do 1 ao 3, lá está escrito: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não estiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Versículo 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então observe aqui que os gentios são tratadas como nação, neste caso, como sendo filhos da mulher solitária, solteira, que é maior numericamente falando. Aqui está falando da conversão em massa dos gentios também, sob a responsabilidade dos judeus, sob a cobertura dos judeus, sob a tenda do judaísmo, conforme nós acabamos de ler. Mas você não vê falando da união, você vê os judeus com a supremacia e conquistando os gentios e conduzindo-os à salvação na pessoa do Senhor Jesus. Vamos para outro texto. Isaías capítulo 60, versículo de número 1. Está escrito:
levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então observe também que esse prognóstico apresenta um tracejo da história em que os gentios se converterão no milênio, e estes gentios caminharão sob o foco de luz da glória do Senhor que resplandecerá em Jerusalém. E esta profecia é de cumprimento também milenar. Mas nós não vemos aqui essa profecia aplicado para a era da graça, a era da igreja. Nós temos aqui prognósticos geral de salvação dos gentios, mas não da forma que nós estamos vivendo na era da igreja. Vamos para uma outra passagem. O próprio texto de Amós, que eu venho citando aqui em outras aulas, e possivelmente essa é a terceira aula citando aqui para vocês. Amós, capítulo de número 9, versículo 11 e 12, diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Aqui também a mesma ideia, que os gentios serão abençoados através da reedificação das tendas de Davi, numa referência à nação de Israel, à monarquia davídica, ao reinado de Deus através desta nação, é que os demais povos seriam abençoados. E tudo também de cumprimento milenar, mas nada referindo-se à era da igreja. Queridos, vou fechar aqui justamente com estes textos como fundamentação do prognóstico profético do Antigo Testamento. Aqui nenhum desse texto é tão claro para falar justamente da inclusão de judeus e gentios para a formação do novo povo, que é a igreja. Só prognóstico geral. E estes profetas justamente estavam investigando para tentar compreender como é que esses gentios seriam alcançados. Vamos dar um exemplo aqui na passagem de Jeremias, capítulo de número 31, versículos 31 a 34, sobre a nova aliança. Eu falei também em aula passada que o contexto desta profecia está bem claro que é sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá, que Deus está firmando uma nova aliança. Mas você não vê nenhuma declaração explícita dizendo igreja. Você diz sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá. Mas no pensamento divino, no projeto divino, porque Paulo vai dizer, no capítulo 3, versículo de número 9, que havia um segredo na mente da Trindade. Era o que Paulo vem dizer no capítulo de número 1, o conselho da sua vontade. Somente Pai, Filho e Espírito Santo sabia o que ele havia de fazer na era da graça. Haver de unir dos povos judeus e gentios para formar a igreja. E este segredo estava oculto dos profetas. Eles só tinham prognósticos, eles não tinham diagnóstico. O diagnóstico foi dado por revelação do Espírito Santo com sabedoria para a iluminação do entendimento na vida dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Agora vamos ver como é que os apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles compreendiam estas profecias do Antigo Testamento. Bom, eu não vou entrar aqui em muita argumentação a respeito justamente desses diagnósticos, mas eu quero utilizar apenas alguns versículos para fundamentar a minha ideia e fazer já então a minha conclusão desta aula. Vamos lá para uma passagem que eu acabei de citar agora para vocês. Por exemplo, vamos observar aqui o próprio livro de Amós, no capítulo de número 9, versículos 11 e 12. Como é que Tiago conseguiu compreender que a profecia do tabernáculo sendo erigido, o tabernáculo de Davi que estava caído, para que através da ereção, do crescimento, do levantamento deste tabernáculo, os gentios fossem alcançados? Observe que em Atos capítulo de número 15, versículos de número 13 a 19 e versículo de número 28, que você vai ler na sua casa, porque o tempo não nos permite estar citando todos os textos,
Tiago interpreta de que houve, com a obra do Calvário, uma espécie de antecipação das promessas messiânicas para a igreja. De forma que ele entende que, como o texto de Amós fala de reconstrução, de levantamento de tenda, ele entende que este levantamento começa primeiro com os remanescentes de Israel, que aceitam a Cristo e fazem parte da igreja, e que os gentios que posteriormente foram se convertendo, unindo-se aos judeus, formaram este novo povo que é a igreja de Deus. Então é nessa perspectiva da lei da dupla referência, porque ele entende que Amós 9, 11 e 12 se cumprirá escatologicamente lá da grande tribulação para o milênio. Mas ele percebe que aspecto dessa profecia tem antecipação para os tempos da graça, para a era da igreja, pelo período do Espírito Santo, ou da operação e ministério do Espírito Santo aqui na terra. E ele então ministra justamente no concílio esta palavra revelada pelo Espírito Santo, fazendo todos os que estavam presentes naquela reunião compreender o mistério que estava oculto na mente de Deus e que agora passa a ser revelado pelo Espírito Santo aos próprios apóstolos e que agora passa a ser testemunhada pelos profetas. Mas vamos lá. Pedro também, ele tem uma revelação maravilhosa da parte de Deus. Depois da experiência que Pedro teve em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, a mente de Pedro se abre. O mesmo Pedro se desvencilha de conceitos judaicos e se prende agora aos conceitos eclesiológicos e passa a compreender a natureza da igreja. Eu citei aqui em aula passada 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 4 até o versículo de número 8. E você pode reler esta passagem, mas eu quero me prender agora no versículo de número 9 e versículo de número 10, que nos diz da seguinte forma. Olha como Pedro compreende agora que a igreja dá continuidade ao plano divino e que a igreja é um mistério que foi revelado e que muitos dos aspectos das promessas que o Senhor fez no Antigo Testamento se cumpre a partir da igreja ou a começar com a igreja. Olha o que é que Pedro diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. De onde Pedro tira esta concepção de que Oséias 1,10 se aplica à igreja? Ora, Oséias 1,10 está escrito lá no contexto voltado para Israel. A nação deixa de ser povo de Deus e Deus chama aquela nação de Lo-Ami, não meu povo. E logo em seguida Deus chama de sereis meu povo. Então o contexto se aplica exclusivamente a Israel. Uma rejeição temporária para depois ele voltar a aceitar a Israel como nação. Então observe que entre deixar de ser povo, Israel como nação, e voltar a ser nação, entra aí o período do mistério. A dispensação do mistério, que é o período da existência da igreja. Aí Pedro compreende que esse versículo se aplica também aos gentios, que antes não era povo, mas agora é povo no Senhor. E se é povo no Senhor, formado de judeus e gentios, algumas características são herdadas de Israel como nação, como esta de ser geração eleita, o povo real, nação adquirida, nação sacerdotal para oficiar a Deus. Queridos, nós já falamos sobre o prognóstico e sobre o diagnóstico e fundamentamos mesmos. Agora, nessa terceira parte, eu quero falar a respeito um pouco de Paulo como defensor. Observe o texto prova que Paulo vai utilizar justamente para fundamentar a sua causa, para dar conteúdo à sua causa em benefício da igreja, em prol dos gentios, ou em defesa da igreja em prol dos gentios. Vamos observar. Gênesis capítulo 21, versículo 12,
e Romanos capítulo 9, versículos do 6 ao 8. Eu vou ler cá Romanos, já que em Romanos tem a citação do livro do Gênesis. Romanos 9, versículos do 6 ao 8 nos diz da seguinte forma: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Aqui Paulo justamente está fundamentando a natureza da igreja. A igreja é formada por judeus. E os judeus que fazem parte da igreja, mas somente aqueles que fazem parte do plano da eleição, da predestinação divina, baseado na sua presciência e no fato e ato do homem aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador para colocar-se na condição de eleito e predestinado. Queridos, Paulo diz que a palavra de Deus não falhou. O fato é que nem todos os judeus tiveram a vontade, a coragem e o desejo de aceitar a Jesus como seu Salvador para ser considerado como filhos da promessa e ser formado ou colocados como novo povo de Deus. Então Paulo usa esta primeira argumentação aqui. Uma outra argumentação que Paulo usa é o próprio texto de Oséias capítulo 1, versículo de número 10, e Oséias capítulo de número 2, versículo 23. Paulo utiliza desses dois textos do Antigo Testamento, que é uma reminiscência. O que seria isso mais ou menos? Era a junção de dois textos para a construção de uma mesma ideia ou um conceito cá no Novo Testamento. E esse conceito você vai encontrar em Romanos capítulo 9 ainda também, versículos 25 e 26 para a nossa meditação, que nos diz assim: Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então observe que Paulo está falando aqui de como a igreja está formada. A igreja está formada pelos remanescentes judeus, que eu acabei de citar aqui no versículo 6, 7 e 8, e formado também por gentios, que antes não era povo, que juntou-se com esses judeus remanescentes e formou então o novo povo que é a igreja. Porque na continuidade do pensamento, no versículo 27, Paulo diz, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então observe aqui que Paulo fundamenta a sua tese, a sua teoria, as suas argumentações com base no próprio texto do Antigo Testamento. Em várias outras passagens, como Gênesis, como também Oséias, que eu acabei de citar agora. Mas Paulo também fundamenta a sua defesa da igreja em prol dos gentios em Isaías capítulo de número 54, do 1 ao 3. Eu li antes esse texto, acredito que vocês estão lembrados, dos filhos da solteira e dos filhos da casada, numa referência ao povo gentílico e ao povo judeu, e que esse texto de Isaías tem cumprimento escatológico para a era do milênio. Paulo entende que nesta passagem existe aí um pensamento, uma ideia divina embutido nesse texto, que somente pela revelação do Espírito Santo ele vem trazer nas páginas do Novo Testamento, exclusivamente no livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículos 26 e 27, que eu gostaria que você também fizesse a leitura comigo. Gálatas 4, versículos 26 e 27 diz assim: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da solitária, aqui a tradução atualizada diz, abandonada, do que os da que tem marido. Observe que Paulo usou esse texto para fundamentar e dizer
que a igreja, em seu contexto, ela tem uma maior quantidade de pessoas de natureza gentílica que se converte a Cristo do que propriamente de judeus que se converteram a Cristo. Então a igreja de Cristo, ela hoje é formada mais por gentios do que por judeu. E isto vem acontecendo, querido, desde o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja passa a compreender que ela não poderia estar presa, circunscrita a um espaço geográfico, mas deveria se estender por toda a terra. E como o número de povos gentílicos é maior do que povo judeu, a maior parte dos convertidos que fazem parte da igreja justamente tem vindo desta nação que não pertencem a Israel. Paulo, utilizando desses textos, Paulo agora tem um conteúdo bem abrangente, bem amplo para fundamentar a sua defesa. Mas em que consistia a defesa de Paulo em prol dos gentios? O versículo de número 6 vai nos dar a explicação. Quais são os 3 pontos principais da defesa de Paulo? Efésios 3,6 está escrito da seguinte forma: a saber que os gentios, eles são, primeiro, co-herdeiros igualmente aos judeus. Têm o direito às mesmas heranças que os judeus o tinham. Segundo ponto, que os gentios é um mesmo corpo com os judeus. Não são 2 igrejas. Não são mais 2 povos na era agora da graça. É apenas 2 povos que se juntaram para formar o Ena Kainon Anthropons, que significa um novo homem, ou a nova entidade corpórea, que nós podemos mais uma vez dizer que é a igreja de Jesus Cristo, lavada e remida pelo seu sangue, fruto da graça e da obra do Calvário. Terceira razão, ou terceira parte da defesa apostólica, é que os gentios, eles são coparticipantes com os judeus de todas as bênçãos das alianças que Deus fez com a nação de Israel. Isto em seus aspectos espirituais. Porque se você vai ver, a bênção da terra prometida foi feita para a nação física de Israel. Mas para a igreja, Gálatas capítulo de número 4 apresenta uma outra terra superior, melhor, que é a Jerusalém, lá de cima, a Jerusalém celestial, a qual é a nossa mãe, que Paulo apresenta naquela alegoria. Então Paulo apresenta esses 3 pontos da defesa dos gentios, dizendo que eles são co-herdeiros, fazem parte de um mesmo corpo e são coparticipantes das bênçãos da aliança que foram feitas a Abraão, a Israel, bem como a Davi. E que agora passa a ter a sua concretização na pessoa do Senhor Jesus através da nova aliança. Esta nova aliança começa agora na era da igreja, em seus aspectos espirituais, como eu já expliquei em lições passadas, e se estenderá também até o período milenar, quando judeus e gentios convertidos à fé em Cristo estarão debaixo da bênção do Senhor Jesus. E onde estará a igreja? Na dispensação da plenitude dos tempos, ela estará convergida sobre a Kepale, a cabeça que é Cristo. Porque o capítulo de número 2 de aos Efésios, Paulo vai dizer o seguinte a respeito da igreja, que Cristo, capítulo de número 2, versículos 6 e 7, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, isto é, na plenitude dos tempos, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Isto é, a graça de Cristo se manifestará por meio da igreja na plenitude dos tempos. Judeus e gentios que se converterão no milênio olharão para Jerusalém de cima e verão a manifestação poderosa da graça de Deus através da vida da igreja. O próprio Paulo, no capítulo 3, versículo 10, diz: para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isto quer dizer, de agora até a plenitude dos tempos, a igreja será uma maquete, um modelo que será apresentado para os povos gentios da era do milênio, como judeus da era do milênio. Não existe uma entidade tão abençoada, não existe uma entidade tão importante e valorosa, e não existe um período e uma dispensação do mistério tão maravilhoso quanto este período que nós estamos vivendo na qualidade de igreja. E isto enche a minha alma para dizer glória a Deus e glória a Deus por Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Paulo tinha motivos e razões suficientes para que ele defendesse a igreja e a causa da igreja em prol dos gentios. Isto porque a graça que lhe alcançou, a graça que entrou na vida de Paulo foi tão maravilhosa que Paulo vai dizer no capítulo de número 3 aos Efésios, versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo era um advogado enérgico, porque aqui no texto diz, segundo a energia do dunamis, isto é, a energia, a força operante do poder de Deus. Então Paulo, mesmo apedrejado, mesmo açoitado, mesmo preso por causa desta causa, Paulo não desistia de defender uma causa tão importante, porque Paulo aqui está na qualidade deste advogado que entende o significado e a importância de se pertencer à igreja, de ser a própria igreja e de defender a igreja que não está circunscrita a um espaço físico, geográfico, mas que ela se estende para todos os tempos, para todos os povos, porque a salvação realizada na obra do Calvário foi para alcançar a todos, porque Paulo deixa bem claro, pela graça sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, é presente de Deus. E nós fomos presenteados com a salvação que nos levou a nos tornarmos como igreja de Deus. E essa mesma força operante que há na vida de Paulo deve haver na vida da igreja para encher ela de graça, de unção, de poder, para ela continuar pregando o evangelho, anunciando que em Cristo Jesus há salvação e que todos que aceitam a Cristo, judeus e gentios, faz parte desta igreja e tem privilégios extraordinários, tem revelações profundas e maravilhosas, muito maiores essas revelações do que foi a revelação do Antigo Testamento. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3 que o ministério da lei foi glorioso e muito mais glorioso é o ministério do Espírito Santo na era da graça, porque a graça hoje é maior, é graça sobre graça, a revelação é mais profunda e a obra do Calvário já é uma realidade histórica, mas também uma realidade experiencial na vida da igreja. A igreja hoje compartilha, porque ela é herdeira de muitas heranças. O nome do salvo está registrado no livro da vida e nós temos uma herança incorruptível guardada para todos nós que pertencemos a esta igreja. Então sejamos como Paulo, um advogado enérgico, um advogado fervoroso, que diante das dificuldades mantém o vigor espiritual em defesa desta causa, da causa da igreja, do crescimento da igreja até a plenitude dos tempos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que este ensino penetre no teu coração de uma forma maravilhosa e profética e que encha a tua alma para não perder o gozo e a alegria de pertencer a esta igreja. A paz do Senhor Jesus esteja convosco.